Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia para você que tá vendo esse vídeo. Vamos estar falando aqui sobre uma pequena polêmica que surgiu essa semana com o nome de um jogador do esporte. Um jogador do esporte muito importante, um jogador do esporte que tem uma representatividade muito grande em meio a um momento de caos. Um cara que teve muitos problemas no esporte, mas também no momento que ele esteve disponível, ele ajudou demais o esporte, tá? Mas tem alguns pontos que a gente precisa conversar, positivos e negativos, sobre esse jogador também. Tá? A gente vai abrir aqui um comentário bem amplo, inclusive, sobre o Rafael Thierry do Sport, o capitão do Sport hoje, que renovou o contrato por mais uma temporada e que teve uma polêmica envolvendo o seu nome essa semana, mas que tudo isso seria resolvido se existisse o danado da transparência no esporte, algo que a gente não vê. Ele não vê. Isso é um fato, é o que a gente não vê. Assim, se você traz transparência, você não abre precedente para esse tipo de coisa, tá? A gente vai conversar sobre isso. Antes de mais nada, pedir para você, se inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente. Estamos trazendo conteúdo para você todo dia novamente, para você ficar munido de muita informação. Então, te inscreve aqui, dá essa moral pra gente, tá? A gente tá muito próximo aí de chegar à marca de 105 mil inscritos. Se você puder me ajudar, eu vou chegar nessa marca, eu e você chegaremos juntos. E detalhe, tô deixando um link na descrição do meu canal alternativo, o Lunático Futebol Clube. Tô fazendo conteúdo todo dia lá, falando sobre seleção brasileira, sobre notícias do mercado esportivo, jornalístico, treta, futebol internacional, muita coisa. Então, se você quiser ficar a par de tudo isso, se inscreve no meu canal Lunático Futebol Clube, o link tá na descrição. Vou usar muito ele, inclusive Copa do Mundo. Quando chegar a Copa do Mundo ano que vem, vai ser o meu canal que eu vou estar utilizando aí para falar de seleção brasileira, tá bom? Então te inscreve lá, me ajuda nesse projeto novo que tá muito legal. Estamos chegando lá, inclusive, a 5 mil inscritos. Então ajuda a gente a chegar nessa marca, tá bom? Vamos lá! O que aconteceu, gente? Vocês lembram semana passada que o Rafael Thierry, né, ele não jogou contra o... me fugiu o nome agora, que o Sport acabou perdendo de novo, né? Na outra parte, acho que foi pro Vasco. O Vasco da Gama, isso. Ele não jogou contra o Vasco da Gama. E o que acontece, cara? Segundo as informações que saíram, ele teve um problema. Eu vou até ler aqui no grupo de setoristas do esporte para não, sabe, falar algo errado, já que tem tanta coisa troncha, né, nessa história aí, pra gente conversar um pouquinho. Cadê, Rafael Thierry, após um trauma sofrido no jogo diante do Palmeiras, exames constataram fratura na face. O atleta já iniciou o tratamento junto ao departamento médico e vem sendo constantemente reavaliado, né? Então ele teve uma fratura na face. Até aí, tudo bem, o cara não vai jogar no sacrifício, e aí ninguém questionou nada, ele machucou. É mais um problema que o Rafael Thierry tem, que tira ele de um jogo, mas assim, eu considero isso como um acidente de trabalho, não é culpa do jogador, vida que segue. Só que nos últimos dias saiu uma informação no bastidores do esporte de que o Rafael Thierry, ele teve um problema, não é que ele teve um problema, já teve esse problema, e foi oferecido ao Rafael Thierry aquela máscara. Você já viu o jogador jogando com as máscaras? Que ele joga meio assim, para proteger a face. Você deve ter visto, tá? Em alguns jogos isso acontecendo. Só que, segundo bastidores do esporte, o jogador não quis. Ele não quis. E aí, abriu-se um comentário de que não é a primeira vez que o Rafael Thierry não quer jogar por conta de problemas que poderiam ter sido resolvidos. Segundo, saiu no bastidor do esporte nos comentários, tá? E aí o Rafael Thierry, ele deve ter visto, né? Pra quem fala que jogador não presta atenção em rede social, presta pra caramba. E ele fez essa nota aqui, que com certeza é uma nota que ele deve ter sido aqui orientado pela comunicação do clube ou pela assessoria principal do jogador, que todo jogador hoje em dia tem a assessoria dele, né, e tem a comunicação do clube. E ele fala o seguinte, essa nota aqui fala aqui, gostaria de esclarecer uma informação divulgada que não retrata a verdade sobre os fatos e sobre mim. Na partida diante do Palmeiras, desculpa, foi Palmeiras, né? Isso, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, eu sofri uma fratura na mandíbula, isso aqui, né, depois de um lance dentro da área. Com os exames realizados, a constatação dada pelo médico especialista foi de que, desculpa, eu não atuasse na partida seguinte, já que qualquer novo impacto na área, acho que vocês estão lendo aí, né? Foi mal, desculpa, eu não coloquei a cena, mas vou colocar agora aqui. Já que qualquer
Portanto, de forma preventiva e aguardado o resultado da reavaliação, o clube providenciou uma máscara para garantir a minha proteção no caso de reavaliação médica houvesse liberação. Porém, essa autorização não ocorreu. Ou seja, segundo o Rafael Thierry, e não tem motivo para a gente não acreditar, ele recebeu de forma preventiva, né, uma máscara. O clube providenciou essa máscara para ele jogar, mas os médicos não liberaram. Portanto, vou sempre defender a verdade e acredito que minha trajetória e caráter falam por mim. Nunca vai faltar esforço e entrega da minha parte. Nunca. Eu visto a camisa do esporte com muito respeito e compromisso e tenho um carinho imenso por esse clube ao longo dessas 7 temporadas. 7 anos já, há muito tempo, né? É inquestionável o quanto me dedico, luto e defendo essa camisa, seja com desempenho dentro do campo e com a minha ética e comprometimento. Joguei muitas vezes no sacrifício de uma dor, de uma lesão e até mesmo voltei antes do tempo para ajudar a equipe e não me arrependo e faria de novo pelo esporte. Obrigado pelo apoio a todos e vamos juntos lutar até o fim. Isso aqui são as palavras do Rafael Thierry, né, se defendendo aí ele botou no Instagram dele, se defendendo aí dessas acusações aí de que ele teria sido liberado, mas não aceitou a máscara, tá? Vamos por parte aqui. Eu não tenho uma informação privilegiada disso, de que o jogador ele tinha sido liberado e não quis jogar. Então a gente tem que ficar com a versão aqui do jogador, né? No meu caso, se o Bastidores do Esporte apurou isso, eles ficam com a apuração deles. Quando os caras têm certeza, eles seguram, tá? Eu não vou nem para A nem para B, porque eu não fiz apuração sobre isso. Agora, sobre esses comentários de que muitas vezes o Rafael Thierry é um jogador que às vezes faz aquele famoso assim, eu não tô me sentindo bem, não quero jogar, mesmo liberado, mas eu não tô confiante. Tá? E aí a informação minha aqui, eu já tive esse tipo de informação também, tá? Em algumas apurações que eu fiz em outras situações. Agora, a ponto de o jogador se negar a jogar, tipo, você tem que jogar, o cara fala, não vou, aí eu não tenho essa informação. A informação que eu tenho é que algumas vezes os médicos chegam e falam, você tá liberado, mas assim, ele fala, eu não tô confiante para jogar. Então, assim, isso é uma coisa que, inclusive, acontece com outros jogadores também. Não sei no esporte, mas eu já vi acontecer com outros jogadores também. Essa é uma informação que realmente eu tive. Agora, a ponto de isso é uma cultura do Rafael Thierry, eu não tenho essa informação. Tá? Eu não tenho essa informação de que, de fato, isso ele sempre faz. Tá? E é uma coisa que eu não tenho como afirmar aqui. Agora, falando ainda sobre o Rafael Thierry, e a gente precisa falar muito sobre isso, cara, eu acho que o Rafael Thierry, ele tá num nível que passou disso, vai começar um desgaste. Quando o Rafael Thierry ele chega no esporte, Thierry, talvez eu não confundo, ele chega no esporte, ele tem um problema que ele já chega com lesão, problema de lesão. Ele chega, vai jogar e tem um problema de lesão, fica um bom tempo sem jogar, depois ele começa a jogar e vira uma unanimidade no esporte e tudo mais. Quando ele tem esse problema logo quando ele chega, a torcida meio que reiteia o cara, sabe? Esse cara aí já tem que ser dispensado, tem que ser emprestado e tudo mais. Então, quando o Rafael Thierry, dentro do campo, ele começa a jogar muita bola, e ele é um cara que no campo ele entrega, ele quebra essa imagem. Então, hoje, a construção do torcedor na cabeça é de um cara, realmente, que, como ele falou, que se doa, que se dedica, um cara que é capitão do time, um cara que tem o carinho da torcida. Me preocupa o tempo que o Rafael Thierry vai ficar no esporte e ele possa queimar novamente essa imagem. Eu já dei a minha opinião, tá? Por mais que eu goste muito do jogador, sabe? Eu acho que, inclusive, é um cara que me trata super bem quando eu vou nos jogos, não sou amigo, a gente não se fala no Instagram, WhatsApp, nada disso. Mas é um cara que me trata super bem, inclusive. Super bem, tá? Mas eu, hoje, não teria renovado o contrato com ele. Eu esperaria um pouco mais até o final do ano, para ver o que se faria. Por quê? Por 2 pontos. Primeiro, porque eu acho que o esporte precisa desmamar. Ele precisa trazer um outro jogador para ser uma referência na defesa. Isso há muito tempo e não chega. Olha a quantidade de gente que já passou, tá? E não chega. E o outro ponto, cara, é que desde que ele voltou, ele não entregou ainda aquilo que ele entregava. Inclusive, em alguns jogos desse campeonato, teve algumas falhas do Rafael. Tá? Então, assim, eu não acho que é um jogador que estava com a bola para ser renovado o contrato agora. E eu também
acho que o Sport precisa desmamar. Ele precisa realmente, sabe, encontrar um novo zagueiro. E nas devidas proporções, óbvio, o Durval é muito maior do que o Rafael, tá? Pra ninguém falar que eu tô comparando aqui. Pra mim, o Durval é muito, mas muito maior mesmo do que o Rafael dentro do Sport. Mas chegou um momento, quando o Durval voltou, que ele tava já naquela fase final da carreira, não que seja o caso do Rafael, mas o Durval já tava naquela fase da carreira. E já tava começando a cair de produção, falhar muito. E já começou um movimento de algumas pessoas de querer ali criticar o Durval. E eu não queria viver esse momento com o Rafael. Eu queria que ele saísse e deixasse uma imagem legal. Sabe, pode, saiu bem. Sabe? E eu não sei se ele vai conseguir fazer isso em mais uma temporada. Então, essa é a minha preocupação com relação ao caso do Rafael. Eu torço para que ele volte até aquele nível que ele tem, porque ele é muito importante. Muito importante. Ele bem vai ser mais uma vez um pilar do Sport na Série B do ano que vem. Como já você sabe a minha opinião, para mim o Sport é Série B ano que vem, tá? Então assim, eu acho que vale a pena se ele jogar bem. Mas como já renovou, agora já era, mas eu renovaria se eu visse que ele terminasse pelo menos o ano bem. E nesse momento ele não tá performando da forma que a gente sabe que ele pode performar. Vamos, agora que já renovou, vamos dar tempo ao tempo e torcer para que o capitão do Sport consiga ter um bom desempenho ainda nessa temporada e emendar o ano que vem com mais uma excelente temporada, que ele tem potencial e capacidade para fazer isso. A gente sabe que ele tem. Quer saber a tua opinião? Comenta aqui o que, é que você acha, você concorda, discorda dessa situação do Rafael Thierry, e daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo, tá bom? Um abraço, até já, tchau, tchau.